Nossos agradecimentos ao pianista Wagner Ferreira da Silva. E agora gostaríamos de convidar para compor a mesa diretora o excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convidamos o excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. Davi Charles Gomes. O magnífico reitor da Universidade Luterana do Brasil, professor Dr. Marcos Fernando Zimmer. O diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. José Francisco Rintz Júnior. O pró-reitor de Graduação em Assuntos Acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida. O diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marcelo Martins Bueno. E agora receberemos o palestrante dessa noite, professor Dr. Walter Altman. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão bíblica, para a qual convidamos o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Boa noite. Este é um momento especial e eu quero ter certeza que não subtrai no tempo do nosso caro professor Walter, que vai nos informar e instruir. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos no Mackenzie, que antigamente era chamado simplesmente de devocional, mas a gente tem procurado deixar claro que é um enquadramento que a gente faz em termos de reflexão à luz da nossa identidade. E quando eu penso no que estamos celebrando e na oportunidade única de estar aqui com nossos colegas e irmãos da UBRA e de trazer a vocês em conjunto aqui e lá na UBRA essa reflexão e esse tempo de celebração acadêmica. Uma celebração acadêmica é isso. Nós falamos a respeito das coisas e refletimos. Isso enche o coração. Mas quando eu penso na reforma protestante, no movimento que nós celebramos, eu tenho plena consciência de que qualquer atitude reducionista vai fazer uma injustiça. A reforma aconteceu por causa disto ou por causa daquilo, porque os elementos que contribuíram, eu não preciso dizer para os senhores, são diversos. Mas uma coisa é certa, a reforma foi marcada em um certo momento por algo que às vezes eu digo para os meus alunos que foi a revolução copérnica, hermenêutica, que aconteceu como resultado. Todos nós conhecemos a história. Lutero estava preocupado com a questão da salvação, da sua salvação, da salvação da alma. Nessa angústia e no momento onde havia ebulição na igreja,
e um movimento onde pessoas percebiam coisas que estavam erradas, e muitos ansiavam por ver a igreja, de alguma forma, transformada ou confrontada, havia um movimento forte de retorno a fontes anteriores. E Lutero descobriu o consolo foi nas Escrituras, as Sagradas Escrituras. Descobriu o conforto ali de entender que a salvação seria pela fé. E isso causou uma transformação que varreu o mundo e que nos traz até aqui. Mas não é novo, não foi um movimento único, parece ser um padrão que Deus utiliza o tempo inteiro. No segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, nós lemos a respeito de uma situação semelhante. No versículo 8 do capítulo 22, somos informados que Ilquias, que recebeu do rei Josias a função, o encargo de supervisionar um processo de restauração da casa de Deus, ou seja, vamos restaurar a casa de Deus porque as coisas não estão bem, vai ser necessário dinheiro, vai ser necessário uma limpeza, vai ser necessário uma reestruturação para que a casa de Deus volte a ter a sua glória antiga. E nesse processo ele envia seus servos, mas o sumo sacerdote Ilquias chegou ao escrivão responsável, respondendo ao rei, aquele que supervisionava esse trabalho, e disse, no versículo 8, a segunda parte: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu relatório, dizendo: os servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram na mão dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Mas ele acrescentou, então o relato: estamos reformando a casa do Senhor, como nos foi pedido. Mas um relato: diga-se de passagem, nós encontramos esse livro. O sumo sacerdote Ilquias achou este livro aqui. É o livro da lei. E ele começou a ler diante do rei o livro da lei de Deus. Bom, eu não vou gastar mais tempo para explicar, mas eu vou apontar para vocês que a atitude do rei foi de total quebrantamento diante da lei do Senhor. Quando ele ouviu a lei lida, ele entendeu como que se ele dissesse: agora eu percebi que não existe restauração da casa do Senhor se a palavra de Deus, a lei dele, não estiver no centro. E é nesse sentido que os reformadores compreenderam que a palavra de Deus estaria no centro. Uma perspectiva que às vezes é usada para descrever o processo da reforma é dizer que foi uma compreensão, uma tensão entre autoridade e liberdade. E é muito fácil entender que houve, aparentemente, um movimento de rejeição da autoridade eclesiástica. Mas é errado pensar assim. Na verdade, o que houve foi um movimento de restauração de uma autoridade diferente, de uma autoridade que estava no texto das Sagradas Escrituras, e, portanto, de submissão, tanto do julgamento quanto às autoridades eclesiásticas, quanto aos julgamentos pessoais às Escrituras. Então, foi também uma restauração da lei do Senhor. E o ponto que eu acho que deve pesar em nossos corações, à medida que ouvimos diferentes aspectos da reforma protestante, é um ponto de aplicação. Porque imaginem se Ilquias teve de encontrar a lei que estava perdida. Ilquias era o sumo sacerdote, o líder religioso de Israel. No processo de restauração do templo, surge uma questão. Nós encontramos o livro da lei, e se encontraram é porque estava perdido. Assim como a palavra de Deus, de certa maneira, estava perdida no momento em que a cristandade toda achava que você comprava a sua salvação com obras, com ofertas, com esforços humanos. E o efeito libertador de descobrir a lei do Senhor foi exatamente aquele que aconteceu na Reforma Protestante. Foi isso que possibilitou a Lutero dizer: sou escravo da minha consciência diante de Deus, e, portanto, sou livre
de qualquer compulsão humana nas matérias nas quais Deus fala claramente na palavra dele. Mas será que de diferentes maneiras, muitas vezes não é necessário recuperar de novo, em pequenos incrementos, em pequenos esforços, em momentos, a palavra de Deus? Será que de vez em quando, talvez a lei do Senhor no templo estivesse escondida, não porque tivesse sido desvalorizada, mas porque alguém tivesse dito, ela é tão importante, tão sagrada, que ela precisa ficar num lugar à parte, ela precisa ficar escondida e protegida? Será que as muitas cercas que as pessoas construíram ao redor da lei, talvez tivessem feito com que ela caísse no esquecimento? Porque algumas vezes a palavra de Deus perde o seu efeito para nós, não porque nós dizemos que ela não é verdadeira, mas porque damos a ela um papel sagrado muito importante e nos esquecemos de que ela é parte da nossa vida ordinária. Ou será que a lei de Deus às vezes não fica perdida porque toda a mentalidade e toda a forma de pensar ao redor encobre como entulho aquela lei maravilhosa de Deus, e todo aquele entulho em cima me impede de achar ali um livro que fala claramente o que Deus espera do homem e o que Ele oferece pela graça dEle maravilhosa. Essa é uma outra forma, onde a lei pode ficar perdida, cobrida pelo entulho de tudo que é humano, deveras humano. Mas muitas vezes a lei de Deus fica perdida porque foi interessante para alguém deixá-la de lado aos poucos. No caso de Israel, a idolatria vigente é aquilo que os afastou da valorização da palavra de Deus. Porque servir ídolos é sempre conveniente, ainda que extremamente frustrante. E, às vezes, é a nossa idolatria que nos impede de compreender. Eventualmente, os protestantes compreenderam, e eu diria que são as características principais dessa revolução epistemológica e hermenêutica, que aconteceu com a redescoberta das Sagradas Escrituras como autoridade. Às vezes a gente não sabe dizer quais eram os pontos, mas há 3 coisas que marcavam a visão hermenêutica e interpretativa na Reforma Protestante. A primeira, conhecida por todos, sola scriptura. E eu creio que todo mundo pensa imediatamente no sola scriptura quando pensa na Reforma Protestante. A segunda, que é inseparável da primeira, menos conhecida, mas ainda assim muito conhecida. Porque sola scriptura sozinha não fica em pé. É necessário o tota scriptura. Somente as Escrituras e toda a Escritura. Para os reformadores, a compreensão é de que a palavra de Deus falava como um todo, de que texto era comparado com texto, de que a totalidade da revelação nas Escrituras é que servia de autoridade, e que Deus requer de nós engajamento com esse texto. Mas o terceiro ponto principal da hermenêutica dos reformadores, e este talvez fique perdido muitas vezes, porque ele requer talvez o ato de fé maior, era aquilo que era chamado no latim de claritas scripturae, a perspicuidade das Escrituras, que junto com o sola scriptura, somente as Escrituras, o tota scriptura, as Escrituras como um todo, afirmava que a palavra de Deus não é opaca, que a revelação de Deus não é ambígua, de que ela não requer conhecimento místico, especial, chaves, mágicas, mas de que Deus teve a competência para falar pelas Escrituras com certa clareza. E, lógico, a gente diria, mas tem passagens que não são claras. E os reformadores respondiam dizendo, mas as passagens onde houver dificuldade de compreensão são explicadas em outro lugar por passagens mais claras. Então, o Tota Scriptura trabalhava ali em concerto com o Claritas Scriptura. Mas o ponto para eles é,
a competência do Deus que se revela. Eu espero que na sua reflexão, na nossa reflexão conjunta, tenhamos essas duas coisas em mente. Em primeiro lugar, é a recuperação da lei de Deus, da palavra de Deus, que possibilita a renovação, que possibilita reforma, que possibilita reavivamento. É a descoberta da palavra, que muitas vezes fica escondida de formas diferentes. E, em segundo lugar, a confiança que moveu os nossos pais da reforma protestante. Era a confiança de que Deus falou com autoridade, de que Ele falou de forma completa, substancial, e de que Ele falou de forma a ser entendido. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de fazer uma prece junto com vocês, pedindo que Ele esteja conosco a cada passo dessa conferência. Deus, somos gratos pela Tua palavra, gratos porque o Senhor move os corações, sobretudo porque o Senhor dá entendimento. Ensina-nos a ter por foco a Tua palavra não como objeto de veneração, mas sim como lentes que usamos para procurar ver o resto da nossa realidade. Que a Tua lei seja assim para nós. O paradigma que clarifica a nossa visão, por meio do qual analisamos o mundo ao nosso redor e cumprimos a nossa vocação engajados com a transformação desse mundo. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer a presença dos coordenadores, professores e alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, agradecer a presença de todos os visitantes, citando nominalmente o professor Dr. Ricardo Willi Reit, vice-reitor da UBRA, professor Thomas Reimann, coordenador do curso de Teologia também da UBRA, e também da UBRA, Dr. Josué Emídio Müller, coordenador do curso de Direito. E agora gostaríamos de convidar o professor Dr. Marcelo Martins Bueno para realizar sua saudação. Em nome do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu quero primeiramente cumprimentar a mesa solene, na pessoa do nosso magnífico reitor, Dr. Benedito, e também agradecer a presença de todos os participantes deste importante evento, que damos sequência às atividades comemorativas pelos 500 anos da Reforma Protestante. Este seminário, em parceria com a Universidade Luterana do Brasil, é o segundo evento que o CEFT realiza de uma série que iremos fazer ao longo deste ano. Nesse sentido, manifesto minha gratidão a Deus por estar nos proporcionando momentos importantes como a realização deste seminário, que temos o privilégio de fazer em parceria nesta data. Comemorar 5 séculos de um fato que marcou a história da humanidade é extremamente relevante para uma instituição que, de certa forma, também é legado deste movimento, pois, como herdeira da tradição reformada protestante, somos confessionais, de linha calvinista, e nossa história nos remete ao século XIX, marcada pela ação dos presbiterianos em São Paulo, quando aqui fundaram Mackenzie em 1870. É nesse sentido que hoje damos graças a Deus, porque se estamos aqui podendo resgatar essa história, é porque os ideais da reforma protestante e destes missionários presbiterianos se concretizaram. A semente deu bons frutos e se multiplicou. Se multiplicou porque aqui no Mackenzie, desde os seus primórdios, sempre se procurou valorizar e ter como missão a formação integral, que entre os vários aspectos está também levar a boa nova do Evangelho a todos, indistintamente, não para atender este ou aquele interesse, mas efetivamente porque está no DNA do Mackenzie. Isso aprendido com os missionários presbiterianos. E isso não se faz por imposição, mas por ações, e essas ações a gente expressa no CEFT por meio de uma filosofia educacional cristã. Desta forma, e com o espírito cheio de satisfação,
alegria e gratidão, desejo a todos os presentes nesse seminário, que tem como temática central a reforma protestante, muitas bênçãos, e que o espírito da reforma que mudou radicalmente o mundo, a partir da implantação de um novo cristianismo, que moveu os ideais dos reformistas, seja o nosso também. Agradeço a todos indistintamente, presentes aqui hoje ou não, pela dedicação, carinho, amor e empenho que tiveram para com a realização deste seminário, e de modo especial à chancelaria e à reitoria pela parceria e pela organização impecável do evento. Agradecimento ainda aos amigos da UBRA, que se dispuseram a estar conosco nesse evento, de modo especial os professores Josué Emílio, Walter Altman e Ricardo Willi. Aos professores do CEFT, que prontamente aceitaram esta tarefa, igualmente aos professores também do Andrew Jumper. Minha gratidão. Deixo o meu abraço afetuoso em cada coração, que Deus de infinita bondade e gratidão ilumine o caminho de todos que contribuíram e contribuem para que as universidades Presbiteriana Mackenzie e Luterana do Brasil continuem a abençoar tantas vidas. Obrigado a todos pela presença. Neste dia de graça, meu afeto, minha gratidão e minha oração. Muito obrigado. Convidamos o professor Dr. Marcos Fernando Zimmer para realizar essa saudação. Cordial boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Dr. José Inácio, presidente da mantenedora dessa universidade. Cumprimentar ao amigo e colega reitor Benedito, com o qual temos trabalhado muito, principalmente em Brasília, em conjunto, no Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e também, em seu nome, cumprimentar os demais integrantes da mesa e a toda a comunidade acadêmica aqui da Universidade Mackenzie. Primeiramente, eu gostaria de dizer e agradecer a Deus por esse momento. Acho que Deus está nos proporcionando um momento único de podermos estar aqui hoje abraçados às duas universidades para fazer essa reflexão tão importante do tema da reforma protestante. A ideia do seminário em conjunto, ela nasce a partir de 2015 na UBRA, quando a nossa universidade restabeleceu um novo planejamento estratégico para si. E um dos pilares do planejamento estratégico da UBRA tem sido o de reforçar a identidade, no nosso caso, luterana. E a partir daí, dessa discussão, nasceu também a nova missão da universidade para os próximos 5 anos, que a estabeleceu de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. E quando pensamos nesses dois tópicos, buscamos uma parceria porque entendemos que estamos aqui hoje reunindo duas marcas muito importantes, marcas que ao longo dos séculos têm contribuído para esse legado da reforma, instituições que oferecem hoje para o país um ensino superior de alta qualidade, instituições que respondem a muitas demandas onde o poder público não chega, e reitor Benedito sabe disso, o quanto as universidades confessionais têm sofrido, né, os seus ataques, inclusive políticos ultimamente. Então, nos propomos a realizar esse evento nesse ano, porque justamente é para pautarmos o nosso lugar nesse campo educacional e também pautarmos a discussão em cima daquilo que é a herança da reforma para as duas universidades. Martinho Lutero, ao propor as suas questões na área da educação, ele pontuou aspectos que nós, e eu fazendo um estudo para o painel lá de Canoas, que vai ocorrer na quarta-feira, vendo as contribuições de Lutero, 500 anos depois tem questões que não foram resolvidas ainda, que nós ainda continuamos discutindo. Então, nós temos um caminho pela frente, que esse seminário possa ser talvez o primeiro de uma parceria entre as duas universidades, e nessa preocupação de realmente continuar levando um ensino de qualidade, mas, acima de tudo, aquilo que o chanceler falou aqui na sua fala. Não é um mero ensino, não é uma mera aprendizagem, mas ela tem que ter um significado para a vida. Lá na reforma, os reformadores olharam para isso. A preocupação era com o sentido, com o significado das coisas, tanto religiosas quanto sociais que ocorreram na época.
Então, que nós possamos, como universidade, continuarmos oferecendo um ambiente de aprendizagem eficaz, inovador, de qualidade, mas que tenha sentido para a vida das pessoas. E só vai ter sentido quando essa educação, quando essa aprendizagem vier acompanhada de valores e de princípios. No nosso caso, valores e princípios cristãos para a vida. Então, muito obrigado, reitor Benedito, e a toda a equipe, por ter abraçado essa causa junto. Fico muito feliz em poder, depois de, acho que 8 meses da nossa conversa, para estabelecer esse seminário, nós podermos estar aqui hoje com a equipe da UBRA, participando aqui na Mackenzie, e na quarta e quinta-feira com a equipe de docentes aqui da Mackenzie, participando lá no Rio Grande do Sul dessa discussão. Então, muito obrigado, e eu quero externar essa minha gratidão à Universidade Mackenzie, na pessoa do reitor Benedito, entregando um conjunto de obras da nossa editora, da editora da UBRA, obras que versam sobre assuntos e temáticas envolvendo a reforma protestante. Muito obrigado, e a todos os presentes, obrigado, que tenhamos um ótimo evento nessa noite. Agora gostaríamos de convidar o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui nesta noite, na abertura oficial deste seminário tão importante, não é? Que é Seminário Internacional Reforma 500 anos. Nós queremos saudar ao nosso presidente, José Inácio Ramos, ao nosso chanceler, em nome do qual eu saúdo todas as autoridades da nossa universidade. Queremos saudar o meu amigo Marcos Zimmer, reitor Marcos Zimmer, da UBRA. Em seu nome, saudar a todos aqueles que nos visitam desta universidade tão querida e tão parceira. Nós queremos dizer da nossa grande satisfação, professor Marcos, de estarmos aqui nesta noite. Primeiramente, agradecer pelo convite de sediarmos tão importante evento, não é? Importante evento que, de fato, realiza-se num ano muito especial, um ano em que nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Ao professor Altman, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito também o convite de estar aqui nesta noite, proferindo esta palestra, Reforma Luterana, suas implicações para a espiritualidade e a vida social. Na realidade, essa reforma, nós podemos dizer que a reforma protestante ocorrida lá em 1517 foi um marco, um divisor de águas na história da humanidade. E eu não exagero dizendo isso, porque a sua repercussão, ela, embora tenha sido um movimento de caráter espiritual de resgate da verdade ou das verdades das Escrituras Sagradas, ela teve um impacto muito grande na educação. Será um foco durante este evento. Mas também um impacto nas ciências, no desenvolvimento científico e na cultura. E, a partir daí, muitas e muitas universidades mudaram, inclusive, o seu próprio conceito de universidade, a sua forma de agir e a sua cosmovisão àquela época, que impactaram a sociedade, cujo legado até hoje nós festejamos e agradecemos por esse impacto que atravessou séculos. Nós queremos dizer que é uma grande satisfação, e eu sou um grande entusiasta, tanto que em julho, nas minhas férias, estarei visitando o Wittenberg. Estarei voltando, se Deus quiser, lá em outubro, chanceler, para a sua posse, não é? na Reformed Fellowship, World Fellowship. E é uma cidade que, quem não conhece, vale a pena aproveitar o ano da reforma para conhecê-la. Ali nasceu, através ou por meio da iniciativa de um grande homem, Martinho Lutero, professor da Universidade de Wittenberg, que levantou a bandeira. E aquela coisa que mais me deixa emocionado quando eu falo na Reforma Protestante
é a bandeira levada do direito à educação universal. Direito esse que ainda é reivindicado pela sociedade ainda hoje, por países cujos habitantes, a exemplo do Brasil, ainda estão muito à margem das oportunidades de um processo educacional. Haja visto o nosso país que apenas 30% dos jovens que poderiam estar na universidade têm esse direito, têm esse acesso. A idade de 18 a 24 anos, considerando toda a nossa população de jovens do nosso país, apenas 30% tem direito à educação. E isso é algo triste para o nosso país. E foi algo reivindicado por Martinho Lutero naquela época, do direito universal à educação. E isso é motivo de júbilo, é motivo de nós festejarmos, celebrarmos e agradecermos a Deus, porque Deus levantou homens há 500 anos atrás para resgatar o verdadeiro papel das Escrituras Sagradas para as nossas vidas. Martinho Lutero não inventou nada, resgatou apenas as verdades das Escrituras Sagradas e, através disso, impactando a educação. E nós, como instituição confessional, temos que estar conscientes, estar no dia a dia, nos nossos processos de ensino-aprendizagem, implementando cada vez mais princípios e valores que foram defendidos por aqueles reformadores que continuaram sendo defendidos ao longo dos séculos e que a nós, gestores universitários, cabe a nós defendê-los e implementá-los da melhor maneira possível. Queremos agradecer, finalmente, ao CEFT, que abraçou o desafio de sediar este evento na nossa universidade. Queremos agradecer ao reverendo Wilson, nosso chefe de gabinete, juntamente com toda uma equipe que organizou, que está organizando este evento, e a todos vocês, nossos alunos, nossos professores que estão nesta noite aqui, queremos parabenizá-los por essa oportunidade de todos juntos celebrarmos 500 anos da Reforma Protestante. Muito obrigado pela presença de todos e aproveitem ao máximo este maravilhoso evento. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades da mesa diretora e convidá-los para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia, pois em instantes iniciaremos a palestra Reforma Luterana e suas implicações para a espiritualidade e a vida social, já convidando o professor Dr. Walter Altman para que permaneça à mesa. Convidamos o reverendo Dr. Wilson do Amaral Filho, chefe de gabinete da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para realizar a apresentação do palestrante desta noite. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho a honra de apresentar o professor Dr. Walter Altman, e é um estudioso, profundo estudioso da matéria que vai nos ministrar hoje, mas em seu livro, este, que está na sua edição revista e ampliada, há detalhes a respeito da sua carreira. Dr. Walter Altman é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. É doutor em teologia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e atualmente é professor pesquisador associado na Escola Superior de Teologia Este, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Lecionou nessa instituição como professor titular na área de teologia sistemática do ano de 1974 a 2002. Também foi reitor da Este no período de 1981 a 1987, mas também, dentro do campo eclesiástico, exerceu os cargos de pastor-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
no período 2002 a 2010, e também foi presidente do Conselho Latino-Americano de Igrejas de 1995 a 2001 e moderador do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas de 2006 a 2013. É um homem voltado para a ministração da vida cristã e também da vida acadêmica, e elas se fundem numa pessoa só. Nós estamos encantados em recebê-lo, Dr. Altman, e nós rogamos a Deus que o abençoe em todo o tempo que passar aqui. Depois eu falo mais à medida que ele encerrar. Muito obrigado, professor Wilson. Gostaria de começar agradecendo à Universidade Mackenzie e à Universidade Luterana do Brasil pelo honroso convite que me estenderam para proferir esta palestra na noite de hoje e na ULBRA no dia 27. É uma alegria e uma honra. Gostaria de destacar a importância de que se reveste esse seminário, não por último, pelo fato de ser uma atividade conjunta de uma instituição de ensino superior presbiteriana, de tradição calvinista, e de uma instituição superior de orientação luterana. Quaisquer que tenham sido e sejam, quem sabe ainda até certo ponto, diferenças que tem havido entre nossas confissões, os 500 anos da Reforma nos dão a oportunidade para nos sentirmos realmente como participantes de um movimento conjunto a partir da Palavra de Deus e destinada à responsabilidade que temos também como cidadãos em nosso país e no mundo. Eu estarei apresentando um conjunto de slides e, a partir deles, estarei, então, expondo o tema que está apresentado aí, a Reforma Luterana e suas implicações para a espiritualidade e a vida social. Aqui vocês têm uma assinatura de Martinho Lutero, para que vejam a escrita dele, mas nós vamos passar mais celeremente. Pergunta: Lutero quem foi? Isto ou aquilo? Reformador eclesiástico ou destruidor da igreja? Campeão da liberdade ou lacaio dos príncipes? Revolucionário social ou traidor dos camponeses? Profeta de Deus ou demônio em pessoa? Ou seja, uma figura controvertida, naquele tempo talvez mais do que hoje, mas ainda hoje também sendo controvertido. Algumas imagens: Lutero como monge, que ele foi. Aqui já, então, à esquerda como Cavaleiro Jorge, que foi a maneira disfarçada que ele se apresentava quando esteve, em verdade, recluso no castelo de Wartburg, nas proximidades da cidade de Eisenach, na Alemanha, depois da sua condenação pela Dieta de Worms, 1521. E então, como ele tinha sido condenado, podia ser morto por quem quisesse executar esse desígnio. O príncipe eleitor dele lhe permitiu ou sequestrou, de certo modo, para levar ao castelo de Wartburg, e essa era então a fisionomia que ele teve naquele tempo, conforme o retrato de Lucas Cranach o Velho. Os outros dois retratos são posteriores, dele como professor de teologia, como líder de igreja.
O tempo de Lutero. Ele viveu um tempo de transição de épocas. Isso podemos olhar em todas as esferas, na cultura, na igreja, na sociedade, na política. A Idade Média estava chegando ao fim e a Idade Moderna estava iniciando. As transições de época não são assim de um dia para o outro. Elas se desenvolvem ao longo de algum tempo, e o tempo em que Lutero e depois também Calvino viveram era um tempo especificamente de transição, em que ainda há muito que provém daquilo que mais tarde então é chamado como Idade Média, mas já se apresentam alguns aspectos que vão levando para a Idade Moderna. E uma pergunta muito relevante e bastante discutida é: Lutero pertencia mais ainda, por sua crença, por sua militância, por seu testemunho, mais à própria Idade Média, ou ele já estava prenunciando e, de certo modo, contribuindo para o nascimento, o surgimento da Idade Moderna? Lutero tem a marca de ambos. Eu vou falar mais daqueles aspectos libertários, revolucionários, transformadores do testemunho da obra de Lutero. Mas ele tinha marcas também que o distinguiam como alguém que provinha de um tempo de Idade Média. Por exemplo, a maneira como ele cria e, de certo modo, temia a ação de demônios. Não era propriamente uma característica moderna, mas provinha da Idade Média. Principalmente no início de sua atuação, ele estava angustiado por um Deus que o castigaria, né? Que o condenaria. Bastante valores que vinham da Idade Média tardia. Mas, sem dúvida, ele contribuiu de uma maneira importante e decisiva para o surgimento e desenvolvimento da época moderna. A data que é considerada, então, a data histórica dos 500 anos é 31 de outubro de 1517, que no próximo dia 31 de outubro estaremos, então, comemorando naquele dia os 500 anos da Reforma. É uma escolha de um episódio significativo e que marcou a história, mas está dentro de um processo de amadurecimento de sua própria teologia e de seus posicionamentos. Escolhi três dessas teses para dar um tom característico para elas. A primeira, sumamente importante, escolhida como a primeira, é que nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Portanto, não uma ocasião específica, especial, e depois pudesse ser deixada de lado, mas que toda a vida seja uma vida de penitência. Lá na tese 37, ele diz: qualquer cristão tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus. Então, vocês veem aqui o aspecto da gratuidade, da dádiva de Deus, se realçando. As 95 teses se voltaram contra o comércio de indulgências. E, então, aqui a ênfase na dádiva de Deus, e a qual, então, todo e qualquer cristão tem acesso de uma maneira gratuita. Portanto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus. E a 45, quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si, não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Uma palavra muito contundente, muito radical, e a gente entende por que essas teses se espalharam rapidamente, por assim dizer, por toda a Europa, embora não tivesse internet, não tivesse Facebook, não tivesse nada disso. Em poucas semanas, praticamente em todas as grandes cidades da Europa, se discutiam essas 95 teses, que Lutero tinha afixado à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na véspera da grande peregrinação em que as pessoas vinham para venerar relíquias, tinha colocado, mas como um convite para um debate acadêmico, que seria na Universidade de Wittenberg. O debate nunca ocorreu,
e as teses percorreram toda a Europa. Algumas imagens de Wittenberg, então, já ouvimos um incentivo para visitar nesse ano a cidade de Wittenberg, a Igreja do Castelo, então, vista à distância. E aqui, então, a porta da Igreja do Castelo, onde ele teria fixado, então, as 95 teses, mas, naturalmente, não é a porta original, hoje é uma porta em bronze, com as 95 teses que aquela vez foram afixadas. Cidade de Wittenberg, o centro da cidade de Wittenberg. À esquerda vocês veem a prefeitura, mas ao lado direito uma série de casas comerciais em boa medida no dia de hoje, e atrás delas, interessante, a igreja da cidade, a igreja do centro da cidade, a qual a gente podia ter acesso, ou pode ter um acesso por um pequeno corredor aqui, ou então vindo pelos fundos ou pelo outro lado da igreja. Era a igreja em que Lutero, então, por muitos anos, pregava quase que diariamente nessa igreja, embora tivesse também outros pastores responsáveis por essa igreja. Na frente da prefeitura, nessa praça, onde também tem mercado hoje, tem uma estátua de Lutero, apontando para a Bíblia com o dedo, indicando que é ali a fonte do nosso conhecimento acerca de Deus, da revelação e da salvação. Existe uma outra estátua também, então, dedicada a Melanchthon, o grande companheiro de Lutero. Bom, o ponto central foi a doutrina da justificação. E o versículo Romanos 1:17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, ele, professor de Bíblia, entre mentes, tinha sido monge de formação teológica, foi designado como professor na Universidade de Wittenberg, tinha que lecionar matéria bíblica, né? E quando ele estava confrontado com essa passagem, ele não conseguia encontrar como expor essa passagem de maneira significativa, relevante para os seus alunos, porque ele mesmo estava perturbado com o que dizia. Justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele entendia a justiça de Deus, naquele sentido medieval, como uma justiça punitiva. Deus não pode aceitar o pecado humano, portanto, deve punir o pecado humano. Como ele se reconhecia como pecador, ele se sentia como alguém que está ou vai ser condenado. E agora, essa passagem dizia que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Evangelho significa boa nova. Então, como é que o apóstolo Paulo está dizendo que a justiça de Deus, que vai me punir, se revela no Evangelho numa boa nova? Então, ele tem uma passagem que ele, muitos anos depois, 1545, ele, no prefácio para as obras latinas que foram publicadas, as muitas obras, ele, então, escreveu um prefácio e se recorda daquela angústia que ele sentia. Então, dizia, como se não bastasse que os míseros pecadores, perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original, estivessem oprimidos por toda sorte de infelicidade através da lei do decálogo. Isso até dava para entender, né? Que a lei, então, se a gente infringe a lei, a gente vai ser punido. Mas, como se não bastasse isso, que pela lei a gente fosse, então, punido, deveria Deus ainda amontoar aflição sobre aflição através do Evangelho, a Boa Nova, e ameaçá-lo com sua justiça e sua ira também através do Evangelho? Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem, desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer. Ele era professor de Bíblia, né? E ele está lutando com essa uma passagem, e o que será que o apóstolo Paulo quer dizer? Segue o texto de Lutero, aí Deus teve pena de mim.
E um pouco mais adiante, então, ele diz: dia e noite eu andava meditativo, até que, por fim, observei a relação entre as palavras. Muito importante numa hermenêutica bíblica ver a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele, no Evangelho, revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, então ele designou ela de passiva, a justiça passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive por fé. Ou seja, a descoberta radical de que a justiça de Deus, a ser recebida em fé, não tem nada a ver com a vontade de Deus em punir, mas com a vontade de Deus em sanar, em redimir. Então, o versículo inteiro, Romanos 1,17, fica: a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma boa nova, de fé em fé, como está escrito: o justo vive ou viverá por fé. E aí Lutero ainda diz essa frase: então me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Quer dizer, tudo que era angústia se transformou em liberdade. As portas do paraíso se abriram e ele pôde entrar livre. Bom, aí então ficou a doutrina da justificação por graça, mediante a fé, ou então somente pela graça, somente pela fé. E que ele mais tarde vai designar como aquele artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Então, em alguma ocasião ele disse: olha, nos debates e nos conflitos com a Igreja Católica, com o imperador e assim por diante, olha, dá para discutir sobre tudo que é assunto, mas este central, aí é que se decide se a igreja permanece ou cai. É o centro, o verdadeiro centro, então, da reforma. Bom, significado no seu tempo. As multidões andavam procurando tranquilidade para suas consciências, como ele próprio Lutero também procurou. Procuravam isso de várias formas, e uma das formas era justamente o de peregrinações, de veneração de relíquias e da compra das indulgências. Mas a ansiedade que estava, uma ansiedade pessoal, que essas práticas, em verdade, se forem levadas a sério, não podiam mitigar. Lutero tinha tentado no convento se esmerar em todos os serviços, os mais humildes e assim por diante, mas não encontrou através deles a tranquilidade que só aquela descoberta do versículo da carta aos Romanos pôde dar. Então, respondia a um anelo geral do povo. Como respondia também por um anelo da nação alemã, por justiça social, por menos encargos, por menos tributos, menos dinheiro que fosse para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E também um anelo por uma reforma da própria igreja, da pregação da igreja. Então, o aspecto que permitiu que essa mensagem, naquela época, se espalhasse como um rastilho de pólvora, está dado porque respondia simultaneamente a anseios que talvez a questão pessoal, alguns movimentos místicos de renovação da vida monástica, assim por diante, a espiritualidade mística tentavam responder, os outros anseios que procuravam a reforma da igreja. Havia um slogan que falava da reforma da igreja na cabeça e nos membros, portanto, uma reforma radical que se esperava na igreja. A questão, então, política, a questão econômica, tudo intricado, de certo modo, ali, naquela uma descoberta, todo mundo pôde se identificar. A relevância do seu tempo
que dessa forma, as 95 teses, a doutrina da justificação, subtraíam ao sistema eclesiástico o suporte financeiro, porque se estavam sendo vendidas indulgências, Lutero disse, não, perdão podem ter de graça, toda a vida ser uma vida de penitência, pode entrar portas abertas do paraíso, tudo é grátis. Não preciso gastar esse dinheiro dessa forma que não vai alcançar tranquilidade. Então, subtraía do sistema religioso da época suporte financeiro, o apoio financeiro, pelo menos, e subtraía a legitimação divina, porque o poder último do sistema eclesiástico naquele tempo residia não simplesmente nas práticas, mas na legitimação divina dessas práticas, que então também estava subtraído. Bom, em nosso tempo, perguntas muitas vezes são diferentes. As pessoas hoje estão mais angustiadas com o sentimento de culpa, de que vão ser condenadas, ou estão mais angustiadas com o sentimento de vazio, falta de sentido nas suas vidas? É uma pergunta relevante, porque aquelas perguntas existenciais que nós temos, elas não são imutáveis, embora as dimensões de culpa e toda também permaneçam. Mas hoje, de uma forma muito característica, há muito pergunta pelo próprio sentido da vida. Ou então, nas questões sociais, a pergunta pela sobrevivência. Como sobreviver em uma sociedade e uma organização tão competitiva, tão desigual, assim por dentro, perguntas. O anelo por inclusão e justiça social, para que isso não passe batido, como se tanto faz. Então, as perguntas não são exatamente as mesmas que Lutero tinha. Será que aquela descoberta de Lutero tem relevância hoje? Bom, o acesso a Deus e a salvação pela fé continua sendo relevante, sem dúvida. A gratuidade de poder receber isso de uma forma gratuita, como também implicações dessa doutrina, a dignidade de cada ser humano enquanto imagem de Deus. Isso está disponível para cada ser humano, porque cada ser humano foi criado à imagem de Deus. Indo para o campo da educação, que foi aventado há pouco, as pessoas que me antecederam, por que uma educação universal? Porque cada pessoa também tem direito à educação. Cada pessoa deve ter acesso à Escritura, deve saber ler, poder entender a palavra de Deus. E nós poderíamos, então, dizer que os próprios direitos humanos, que não eram tema propriamente na época, são entendidos como direitos de Deus em cada ser humano. De modo que, quando os direitos humanos são infringidos numa pessoa, em verdade, são infringidos os direitos de Deus nessa pessoa. Por isso, numa visão teológica, cristã, a partir da perspectiva da reforma da Bíblia, nós entendemos que seja uma radicalização da questão dos direitos humanos, embora ao longo da história, cristãos, igrejas, também tenham muitas vezes cometido infrações aos direitos humanos, têm cometido pecados. Sabemos ao estudar a história. Relevância, então, é ao nosso tempo. O último ponto. Logo, era uma crítica contundente contra todos os sistemas de discriminação e opressão. Bom, vamos correr um pouco mais rápido, o relógio não para. Então, o Sermão das Boas Obras, um dos escritos importantes de 1520. Até não é o mais conhecido deles, mas um dos mais importantes. Então, o que é boas obras? Então, lá ele define a primeira, suprema e mais nobre boa obra é a fé em Cristo, e que naturalmente também deve ser concedida por dádiva do Espírito Santo. Mas então, entre as obras, a primeira é a fé em Cristo. Depois, então, ele diz, acusam-me de proibir boas obras, ao passo que, na verdade, eu queria ensinar obras de fé realmente boas. Porque as obras boas que diziam que eram obras boas, era justamente aquilo, peregrinações, veneração de relíquias, compra de indulgências, essas eram boas obras. E que Lutero disse, essas não são boas obras, essas trazem a ira de Deus.
Essas não são as boas obras. Mas a acusação que vinha do outro lado, Lutero, a Reforma, está negando a necessidade de boas obras. Ele diz, não, Lutero disse, eu quero ensinar as verdadeiras boas obras, aquelas que provêm da fé. Então, a terceira frase colocada aí, se alguém encontra seu coração na confiança do que agrada a Deus, então a obra é boa. É um critério que tem. Se agrada a Deus, a obra é boa. Aí outro escrito, muito mais famoso, do ano de 1520, da liberdade cristã. E aí ele apresenta duas teses. Logo no início do escrito, duas teses. Uma diz, o cristão é um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito. E a outra frase, o cristão é um servo oficiosíssimo de tudo e a todos sujeito. Bom, nós olhamos as duas frases, mas uma diz o contrário da outra. Numa, totalmente livre. Na outra, totalmente servo. Numa, não está sujeito a ninguém, na outra está sujeito a todos. Como é que pode afirmar essas duas frases ao mesmo tempo, como sendo verdade ambas as frases? Bom, a solução dele, que naturalmente detalhada mais do que eu apresento aqui, é bastante simples. A genialidade de Lutero consistia muitas vezes nisso, que isso podia ser muito sofisticado, mas também ter respostas muito simples. A primeira frase, o cristão é um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito, é na fé. Ninguém pode nos tutelar a fé. Na fé nós recebemos gratuitamente de Deus tudo o que necessitamos para a nossa vida, para a nossa salvação. Na fé nós somos livres, não somos sujeitos a ninguém. Ninguém precisa vir, não pode vir colocar qualquer condição. Nós somos totalmente livres, totalmente gratuito o que recebemos. Mas, no amor, aí nós somos dedicados a servir ao nosso próximo, e por isso estamos sujeitos a todos eles, porque aí já, como recebemos tudo de parte de Deus, já não precisamos mais estar procurando para nós mesmos, podemos servir ao nosso próximo. Relevância em seu tempo. Assim se separava a dicotomia entre, de um lado, a vida comum das pessoas cristãs. Na época, entendia-se, né, na tradição da época, entendia-se a vida comum dos cristãos era de uma certa qualidade inferior. Certa qualidade inferior. Qual era a vida superior? A vida religiosa, monacal, era tido como superior. Na vida comum, bastava, assim dizia, obedecer aos 10 mandamentos e talvez diziam que até era relativamente fácil. A gente sabe que não é tão fácil assim, né? Lutero, inclusive, disse, a rigor, ninguém é capaz de cumprir os 10 mandamentos, a não ser que aquela questão da fé como primeira boa obra. Então, no Catecismo Menor e Maior, que ele vai escrever em 1529, ele começa a explicação de todos os mandamentos. Devemos temer e amar a Deus, para quê? Como consequência do temor e amor a Deus. Mas não há uma santidade superior. Estabelecia-se, portanto, uma nova relação entre fé e mundo. Fé e santidade a serem... eu acho... Eu esqueci um slide aqui, bom, mas é isto aí. Fé e santidade a serem vividas não à parte do mundo. Ele tinha entrado no convento, porque achava que lá ia então poder obter a salvação de uma maneira que lá fora ele não conseguia tão fácil. Por isso queria ser monge. Estabelecia-se agora uma nova relação entre fé e mundo. Não à parte do mundo, mas dentro dele. Quer dizer, ao sair depois do convento, ele volta ao mundo com o espírito de dedicação, de serviço, que em muitas disciplinas tinha aprendido no convento, mas não como um meio de salvação, mas como um instrumento para agora poder viver dentro do mundo em serviço ao próximo. Com isso também se valorizava o cotidiano e a profissão secular, desde os trabalhos, os ofícios domésticos, até os trabalhos que nós diríamos então profissionais. E Lutero cunhou para a língua alemã uma palavra própria, Beruf,
Beruf significa, traduzido hoje, quando se fala no alemão Beruf, significa uma profissão. Mas na raiz, e a palavra que Lutero mesmo cunhou, porque ele queria dar outro sentido junto com o sentido da profissão. A raiz do verbo rufen, que significa chamar. E então, o Beruf, a profissão, era simultaneamente uma vocação. Então, era um instrumento de santidade, de serviço ao próximo, e, portanto, tinha um sentido vocacional na profissão. Relevância em nosso tempo, não pode-se fazer uma transposição simples. A valorização do mundo como lugar para a vivência da fé cristã é um valor irrenunciável. Nós devemos preservar até hoje. O mundo é o lugar onde nós vivemos a nossa fé, com todas as suas dificuldades, precariedades, tensões, tentações e assim por diante, mas é lá que somos chamados a viver a nossa fé cristã. Mas a ética do trabalho precisa ser ampliada para a valorização de ações coletivas. Vejam aquela ênfase na profissão, no Beruf, né, do alemão, aquela ênfase, criou no mundo protestante, também no mundo calvinista, uma particular ética de trabalho, de responsabilidade para com aquela incumbência que temos na nossa própria profissão, na nossa vida, se tem uma particular ética em relação a isso. Isso é significativo. Contudo, sabemos que na maneira como o mundo está estruturado, também existem muitas estruturas de injustiça, em que talvez a simples ênfase em ser muito fiel no trabalho, se for só isto, passa de lado uma necessidade de contribuir para uma justiça maior nas relações de trabalho. E, por isso, uma valorização também de ações coletivas, que se dão, então, também na esfera política. Lutero o que quis? O que a Igreja, ele disse em 1537, os artigos de Smalcalde, integrantes dos escritos confessionais luteranos. Graças a Deus, uma criança de 7 anos sabe o que é a Igreja, a saber, os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do seu pastor. Criança de 7 anos sabe isso. A Igreja é os santos crentes, quer dizer, todo o povo, toda a comunidade, que são os cordeirinhos que ouvem a voz do seu pastor, que é, nesse caso, Jesus Cristo, não o reverendo pastor da comunidade, né? Da qual o próprio pastor, presbítero, faz parte, da comunidade, como cordeirinhos para ouvir a voz do pastor. E na Confissão de Augsburgo, que então foi redigida por Melanchthon, está adotada por príncipes protestantes na Dieta de Augsburgo, em 1540, no artigo, mas com concordância de Lutero com o texto, o artigo 7º diz que existe apenas uma única igreja. Não existem muitas igrejas, existe uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, e que é a congregação dos santos, em que o Evangelho é pregado de maneira pura e os sacramentos são administrados corretamente. Vocês veem que não é a estrutura hierárquica que caracteriza a igreja, mas aquela comunidade que ouve os cordeirinhos, que ouve a voz do pastor, lá onde é pregado o Evangelho de maneira pura, os sacramentos administrados corretamente. Na igreja da cidade, aquela que vocês viram atrás das outras edificações, sobre o altar tem um retábulo que foi pintado pelo grande pintor da Reforma, Lucas Cranach o Velho, em 1547. Lutero tinha falecido em 1546, portanto, Lutero não conheceu esse retábulo. Mas esse pintor da Reforma tentou colocar nesse retábulo o que é a igreja. E, como pintor genial que ele também era, ele tinha percepção teológica do que é a igreja, mas também fazia uma atualização para o seu próprio tempo, e de uma maneira que, às vezes, até pode nos deixar um pouquinho perturbados. Aqui está o retábulo no inteiro, vamos rapidamente ver cada uma das partes. Então, voltando ali, do lado
esquerdo, né? Então, tem o batismo. E, na época, muito comum que a pia batismal era bastante ampla. E também uma prática bastante comum, mesmo na Reforma, de que o batismo se dava, ainda que de infantes, por imersão. E o aspecto, assim, um pouquinho discutível, contraditório, coisa assim, mas que revela como o Lucas Cranach percebeu o valor da comunidade, que quem está batizando a criança ali é Melanchthon, o companheiro aquele de Lutero. E Melanchthon não era pastor ordenado, era teólogo, um professor humanista, teólogo, companheiro de Lutero, da Reforma, mas ele mesmo não era ordenado. No entanto, aqui, como representante do povo de Deus, ele está batizando uma criança. A ceia, talvez mais perturbador para nós ainda, na ceia, você naturalmente vê Jesus, o discípulo amado, Pedro, bom, então outros 12 figuras. Aqui assim está Judas. E o dinheiro já está caindo ali da forja dele e ele já está com o pé pronto para sair e ir embora. Agora, entre os 12, tem essa figura aqui, que não é ninguém menos do que o próprio Lutero, que o pintor Lucas Cranach colocou ali. E o seu filho, que se tornou depois o Lucas Cranach, o jovem, também pintor, está servindo o copo ali para Lutero. E sobre a mesa, era uma ceia, né? Era uma ceia. Qual era a ceia assim, mais festiva que tinha naquele tempo? Um porco selvagem, né? Que era assado, né? Um javali. Esse está ali sobre a mesa. É meio escandaloso, né? Mas ainda assim preserva a realidade do que era o entendimento da Reforma. Aqui, o aspecto da confissão. Por um bom tempo, também sempre havia, em Lutero, mesmo a dúvida. Confissão é um terceiro sacramento, não é, assim por diante. Então, valorizando a confissão, o poder das chaves, do qual alguns podem sair tristes porque seus pecados, então, não são retidos, e outros, então, livres porque a sua confissão foi acolhida, sincera do coração. Embaixo do retábulo, então, está sobre o altar, aqui, esta pintura de Lucas Cranach, e ela é significativa, ver 3 partes dela. Aqui está, no lado direito da gravura, está Lutero, no púlpito, né, no alto, pregando, a Bíblia aberta à frente. Né, e, do outro lado da pintura, está a comunidade reunida. E entre a comunidade, entre outras pessoas, está a própria esposa de Lutero, pintada, a Catarina. E o filho, Hans. Então, e aqui o próprio pintor, Lucas Cranach, o velho, se autorretratou ali. Ali está a comunidade. Mas o que importa, de fato, é o que está no centro do quadro, e que é o Cristo crucificado. O que Lutero faz? Ele aponta para o Cristo crucificado. O que a comunidade faz? A comunidade olha para o Cristo crucificado. E este quadro retrata o que é a igreja. Isto é a igreja, não uma pirâmide hierárquica, poderes, assim por diante, mas a centralidade do Cristo crucificado, ao qual a testemunha aponta e ao qual a comunidade, então, também olha como fonte de sua própria salvação. Bom, vamos correndo. Lutero o que quis? 1520, outro escrito importante à nobreza cristã da nação alemã, acerca do melhoramento do estamento cristão. Então, escrito aos nobres. Era um grande programa de reformas políticas, sociais, econômicas e educacionais, reforma da universidade daquele tempo, é tematizada lá também.
e a ser implementado por iniciativa da nobreza cristã leiga. Porque quem tinha poder político na época que poderia fazer essas reformas, né, todas essas áreas, eram, então, os integrantes da nobreza. Mas se houve muito questão de dois reinos na doutrina de Lutero. É o seguinte, aqui ele, nesse escrito, A Nobreza Cristã, ele combate a tutela da igreja sobre o âmbito secular. Mas o âmbito secular, para ele, não era um âmbito independente, autônomo de Deus, mas eram pessoas leigas e, portanto, membros do corpo de Cristo, da comunidade, que, na sua função política, vão exercer a tarefa com que são incumbidos para cuidar do povo. Então, tinha que combater 3 muralhas que ele coloca lá, que os romanistas, os romanistas da época, dizem, eles se circundaram com 3 muralhas para se defender contra qualquer reforma. Porque eles dizem, bom, acima do secular está o eclesiástico. A primeira, o eclesiástico está acima. Bom, se alguém vem e diz, não, mas vamos dar uma olhada na Escritura, se é assim mesmo. Aí eles têm a segunda muralha. E a segunda muralha diz, a ninguém cabe interpretar a Escritura, senão ao Papa. Bom, só ele poderia interpretar a Escritura. Bom, como é que nós ficamos, então? Bom, quem sabe dá para a gente convocar um concílio? Não, mas daí tem terceira muralha. Invento que ninguém pode convocar um concílio, senão o Papa. Então, é um círculo fechado que não permite nenhum tipo de alteração. Mas a visão de igreja que Lutero tinha e que os integrantes, então, do ofício político, na época, então, a nobreza cristã, enquanto batizados e, portanto, sacerdotes do povo de Deus, sacerdócio real do povo de Deus, deveriam se desincumbir, sob a vontade de Deus, essa tarefa, então, das reformas. Um dado muito importante, ainda no fim do ano de 1520, Lutero recebeu uma bula do papal ameaçando ele de excomunhão se ele não se retratasse das suas obras. E o que ele fez, porque então já estava libertado dessas angústias, do temor, mesmo que iria ser condenado pela dieta de Worms, e podia ser também condenado pela própria igreja, como depois foi com a bula de excomunhão, mas por enquanto a ameaça de excomunhão, Lutero foi em praça pública, convidou os estudantes e tudo, uma demonstração pública, e lá, numa fogueirazinha estabelecida lá, ele jogou aquela bula de ameaça de excomunhão no fogo, e não só a bula de excomunhão, mas exemplar do direito canônico, que simbolizava, então, esse direito eclesiástico não tem mais atribuição e não há por que temer, nós estamos libertados, justificados por graça e fé. Bom, relevância em seu tempo, ação política. No âmbito secular, libertação da tutela eclesiástica. Segundo, agentes políticos chamados à sua responsabilidade pelo bem comum. Aí tem escritos diversos de Lutero, muitas vezes se fala do chamado à ordem, que Lutero teve escritos que chamava, mas eles sempre estavam associados também com a questão da paz, da justiça e a proteção a quem é fraco. Muito significativo, uma interpretação que ele dá do Salmo 82, não podemos entrar aqui nesse momento. A ordem civil não é regulada por direito divino, mas direito humano, e, portanto, é reformável. A Idade Média tinha tido uma enorme estabilidade, muitos séculos. Estava calcada no direito divino. E se algo é de direito divino, por que a gente vai mudar? Não pode mudar. É porque se é de direito divino, deve ser perfeito, deve ser tudo, não pode mudar. No momento em que se caracteriza que a ordem civil agora está regulada por um direito humano, sim, aí ela pode ser alterada, pode ser reformada. Então, aqui se abre a porta para as reformas também no âmbito do direito.
Bom, relevância em nosso tempo. De novo, não podemos fazer uma transposição pura e simples. Permanece, naturalmente, a valorização do âmbito político como lugar de ação em favor do bem comum. Paz, justiça, proteção aos mais fracos, tudo isso continua perfeitamente válido. Nós podemos trazer isso da nossa herança da reforma. Agora, a visão hierárquica da sociedade, mesmo a sociedade civil, que o próprio Lutero ainda mantinha, também manteve, por razões que a gente poderia expor, discutir, mas essa visão hierárquica da sociedade é superada nos tempos modernos pela compreensão do âmbito político a ser regido a partir de baixo, pela vontade dos cidadãos e pelas necessidades do povo. É o sentido das eleições nas democracias, se elas são aí bem representativas ou não são, se elas depois são fiéis no desempenho da sua tarefa ou não são, se elas são uma perversão, ou se tem, então, ações de poder que violam as leis e ordens constituídas, tudo isso não importa, mas a compreensão é de que provenha dos próprios cidadãos. E esta compreensão, nesta radicalidade, Lutero não tinha e, na época, não podia ainda ter. Bom, em suma, estamos chegando ao final. Lutero viveu na encruzilhada do velho e do novo, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele carrega consigo as marcas do velho, em muitos aspectos, os quais eu não detalhei aqui, mas dá impulsos libertadores em direção ao novo. Eu gostaria de concluir, então, a questão de 500 anos, com o epílogo que coloquei neste meu livro, que foi mencionado, Lutero e Libertação, e que é uma página, 500 anos da Reforma e após. No dia 31 de outubro de 2017, ocorrerá o ápice das comemorações em preparo ou já em curso acerca dos 500 anos da Reforma. Lutero será persistentemente evocado. Centro da atenção será, sem dúvida, a pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, onde Lutero atuou e escreveu praticamente toda a sua volumosa obra. Contudo, ele será lembrado ao redor do mundo, como aqui hoje à noite, pois o movimento da Reforma, que lá teve início, tomou vulto e, ao longo dos séculos e através dos mais diferentes caminhos, se espalhou por todos os continentes. Não será, pois, uma efeméride alemã, mas global. A Federação Luterana Mundial, a FLM, celebrará a sua 12ª Assembleia Global em maio deste ano, 2017, em Windhoek, capital, quer dizer, logo no próximo mês, em Windhoek, capital da Namíbia, um país do sul. Portanto, optaram não por fazer a Assembleia lá em Wittenberg, mas num país do sul, na Namíbia, sob o evocativo, um país do sul, em que a metade da população é de confissão luterana. É um país do sul onde a metade da população é luterana. Sob o tema evocativo da Reforma, livres pela graça de Deus, esse é o tema, e salientando nos 3 subtemas, que a salvação, os seres humanos e a criação não se vendem, não estão à venda. Todos eles são dádiva de Deus. Salvação, nossa vida, os seres humanos, a criação inteira não é objeto mercantilizável, não são artigos comercializáveis. O significado do evento, contudo, não se restringirá à comunhão luterana, mas terá uma dimensão ecumênica. Lutero não é propriedade das igrejas luteranas, mas se ergue pelo que foi em seu tempo, pelo que ainda hoje representa e pelo que poderá significar no futuro. A contribuição de Lutero para o surgimento da modernidade, para a cultura e para a religião será evocada positivamente e em muitos lugares exaltada. Mas também se farão ouvir as críticas às facetas problemáticas da ação e da teologia do reformador. E será bom que assim seja. Como vimos no livro, em outra parte, Lutero não quis criar uma nova igreja, mas através de sua reforma em seu tempo, torná-la mais compatível com a igreja primitiva e dos pais da igreja. Muito menos pretendeu que pessoas que creem em Cristo viessem a se designar por seu nome,
o que por contingência histórica veio a ocorrer. Nós nos designamos de luteranos, embora Lutero tenha explicitamente dito que não queria que ninguém se chamasse de luterano. Contingência histórica. A gratidão por sua obra será legítima, não, contudo, qualquer tom de ufanismo. Realce-se a liberdade obtida pela graça de Deus, mas em consciência das limitações e dos erros cometidos, tanto pelo próprio Lutero, como pelas igrejas herdeiras de sua obra, mesmo quando não se esqueçam tampouco as numerosas obras sociais e educacionais que elas têm desenvolvido ontem e hoje. Acima de tudo, porém, deveria prevalecer o desafio de viver em nosso tempo a liberdade evangélica que ele tanto proclamou, desdobrada numa vivência de compromisso, compaixão e amor ao próximo, em solidariedade com os mais pequeninos e, não por último, comprometidos em meio a um mundo dilacerado por conflitos e iníquas desigualdades, com renovado empenho em favor de um mundo que seja verdadeiramente caracterizado por justiça, paz e cuidado da criação. Assim, o 31 de outubro de 2017 não se deve constituir num ponto de chegada, mas sim na comemoração de um significativo momento de transição, do qual emerja um novo impulso e um novo processo de constante reforma. Nesse sentido, a teologia de Lutero, de 500 anos atrás, também podemos dizer a mesma coisa de Calvino, pode fazer-se presente hoje no que tem de libertador. Muito obrigado.